Olá amigos, vamos ler hoje o capítulo 8 do profeta Daniel e vamos lê-lo todo para avançarmos rápido. Eu vou começar a ler versículo 1. Então começamos. No terceiro ano do rei Baltasar, ou Beltesazar, tive uma visão, eu Daniel, depois daquela que já tivera anteriormente. Eu contemplava a visão e enquanto contemplava encontrava-me em Suzã, a praça forte situada na província de Elã. Enquanto contemplava a visão, encontrava-me na porta do Ulai. Então, no mesmo reinado de Beltesazar, o sucessor, ou pelo menos neto, pensa-se que neto de Nabucodonosor, neste período, portanto, ainda no tempo da cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor, Daniel teve aquela visão do vídeo anterior e agora teve outra. Por isso é que ele diz: tive uma visão depois daquela que já tivera anteriormente. Aquela que tivera anteriormente era dos 4 animais, que já vimos, podem ver no vídeo, nos vídeos anteriores, nos 2 últimos vídeos, e agora vamos avançar numa outra visão que ele teve a seguir. Continuando Daniel a descrever a sua visão, diz assim: levantando os olhos para ver, deparei com um carneiro de pé diante da porta. Ele tinha 2 chifres e 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. E esse mais alto foi o que apareceu por último. E eu vi o carneiro dar chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir-lhe e ninguém conseguia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem lhe aprazia e tornou-se grande. Mais uma vez, uma visão de animais. Então ele começa por ver um grande carneiro. E eu considerando com atenção, quando vi um bode que vinha do ocidente e havia percorrido a terra inteira, sem sequer tocá-la, e o bode tinha um chifre magnífico entre os olhos. Ele aproximou-se do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto de pé diante da porta e atirou-se contra ele no ardor da sua força. Eu o vi aproximar-se do carneiro e afrontá-lo com fúria. Ele feriu o carneiro e quebrou-lhe ambos os chifres sem que o carneiro tivesse a força de resistir-lhe, e atirou-o por terra e o calcou aos pés, sem que ninguém pudesse livrar o carneiro de sua mão. Versículo 8 e 9. Então o bode tornou-se muito grande e, embora estivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou e em lugar dele ergueram-se 4 outros magníficos na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu o pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Paramos aqui um bocadinho. Então, mais 2 vezes, mais 2 animais, como da outra vez, e agora continuam sempre a referir-se a impérios. Lembram-se que no outro vídeo dos 4 animais referia a Babilónia, que era a cabeça da estátua de Nabucodonosor, o Império Medo-Persa, a Grécia e depois Roma e o que sucedia a Roma. Ora, aqui agora é outra forma, outro sonho para contar a mesma coisa noutra perspectiva. Então, este carneiro representa os Medo-Persas, portanto seria o reino a seguir. Daniel estava no tempo de Belsazar ainda na cabeça de ouro, ainda no Império da Babilónia. Ele estava a sonhar com os outros 2 a seguir. E a seguir era o Medo-Persa, um chifre de repente aos medos e outro chifre os persas. A seguir ao Império Medo-Persa vem então o Império Grego. Ele começa por aparecer com um único chifre, está a referir-se a Alexandre Magno, e depois, a seguir aqui, neste slide, o bode tornou-se grande, muito grande, embora estivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou. Portanto, aquele grande chifre que representava o Alexandre Magno quebrou-se. E no seu lugar surgiram 4. Eu escrevi aqui porque, a seguir ao Alexandre Magno, o Império Grego foi dividido pelos 4 generais. E numa área geográfica grande,
e incluía a zona da Grécia, Macedónia, Ásia Menor, Síria, Egito. E aqui no texto de Daniel ele descreve como na direção dos 4 ventos do céu. Então foi repartido em 4 este Império Grego. Volta depois a referir o pequeno chifre. Nós falamos do pequeno chifre num contexto dos 4 animais saindo do Império Romano. Lembram-se dos 10 reinos, que são os 10 dedos dos pés da estátua, mas também são 10 reinos que saem daquele último animal que era Roma. Mas aqui surge a história contada de uma outra forma, porque são várias formas de apontar sempre para este pequeno chifre. O texto já nos vai ajudar a entender isto melhor. Então, de um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como no do oriente, como no país do esplendor. Algumas traduções dizem a terra formosa, tem a ver com Israel. Avançando, ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas e calcando-as aos pés. Portanto, o outro pequeno chifre saía de Roma, este sai de Grécia. O que é que eles têm em comum? É a Europa. Seja o pequeno chifre sair da Grécia ou de Roma, há aqui algo comum e todas as características do pequeno chifre também são semelhantes. Já vamos ver mais para o final. Então, ele ergueu-se até contra os exércitos dos céus, quer dizer que ele se opõe a Deus, derrubando por terra parte do seu exército e das estrelas. Faz oposição a Deus, ao exército de Deus. Porque Deus tem um exército, com os seus anjos, seres celestiais, que são soldados dele, e Satanás, que governa este mundo, também tem. Este pequeno chifre estará do lado, obviamente, de Satanás, do que chama o príncipe deste mundo. Continuando, versículo 11. E chegou mesmo a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário e o exército sobre o sacrifício. Ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Então este pequeno chifre aboliu aqui o sacrifício perpétuo ou contínuo, que já vamos entender o que é que ele significa, mas este pequeno chifre aqui tem as características do outro pequeno chifre e estes pequenos chifres têm uma equivalência em pessoas que estiveram na história. No caso do Império Romano, houve, por exemplo, o general Tito, que foi aquele que destruiu o templo no ano 70. Este pequeno chifre veio a partir do Império Grego, também tem uma personificação, já vamos ver depois quem é, mas ao mesmo tempo estas profecias também apontam para o tempo do fim. E é como se fossem protótipos de um pequeno chifre do tempo do fim. Vamos então ler aqui mais uma vez estes versículos. Chegou mesmo a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Por exemplo, aqui no Império Grego, foi Antíoco Epifânio que representou este pequeno chifre, mas não destruiu o templo, profanou-o só, não é? Cada um deles tem aqui características, tanto o pequeno chifre romano como o grego têm características que nos apontam para um pequeno chifre que vai surgir escatologicamente no tempo do fim. Agora, avançando aqui, para compreendermos melhor, mais 2 versículos. Então ouvi um santo a falar, e outro santo disse àquele que falava: até quando irá a visão do sacrifício perpétuo, da desolação da iniquidade e do santuário e da legião calcados aos pés? E ele respondeu-lhe: até 2300 tardes e manhãs. Então será feita justiça ao santuário. Nós temos que sempre pensar que Daniel era um jovem judeu que estava no cativeiro da Babilónia. Ele estudava as Escrituras, buscava de Deus entender o que é que iria acontecer, quanto tempo eles estariam ali. E enquanto ele buscava nos textos do profeta Jeremias, vamos sempre acompanhar agora no capítulo 9 e 10, ele vai continuar a ter cada vez mais entendimento, Deus começa a dar-lhe revelação. Porque quando nós buscamos
entendimento das Escrituras, quando nós buscamos a Deus, Deus não nos dá só o que nós estamos à procura, dá-nos sempre mais. Foi o que aconteceu aqui com Daniel. E então, este versículo agora, estes dois, de 13 e 14, eles são citados por Jesus no Evangelho de Mateus. No capítulo 24, eu falo sempre do capítulo 24 porque é um resumo de tudo aquilo que vai acontecer no tempo do fim. Jesus anunciou. Jesus estava antes do ano 70, portanto, antes do pequeno chifre relatado no capítulo 7 de Daniel, que nós falamos, o tal que vem do Império Romano, e estava já depois deste. Portanto, quando Jesus fala da abominação desoladora, já é depois do Império Grego. Portanto, Jesus ainda anunciava o outro posterior. Agora aqui é muito interessante duas expressões, o sacrifício contínuo ou perpétuo e desolação da iniquidade. Esta desolação da iniquidade, Jesus diz, chama-lhe abominação da desolação, lá em Mateus 24, 15, para estarmos atentos quando acontecer. Mas este pequeno chifre grego já tinha acontecido, já tinha sido Antíoco Epifânio, não é? Que foi a profanação do templo, que depois gerou... teve que ser rededicado, daí veio a festa das luzes, que é o Hanukkah. O templo teve que ser de novo santificado, de novo dedicado a Deus, porque ele tinha sido profanado aqui por este pequeno chifre grego, o tal Antíoco Epifânio. E depois tem aqui até 2300 tardes e manhãs que este sacrifício contínuo seria abolido. Já vamos ver aqui agora um bocadinho sobre o que é este sacrifício contínuo. Vamos passar aqui. Então, no templo, no tabernáculo primeiro e depois no templo, todos os dias eram feitos um sacrifício de um cordeiro 2 vezes, portanto eram 2 cordeiros, ofertas de cereais, era uma outra libação líquida, havia algo que era feito diariamente. E então isto era chamado, naquele período, até enquanto houve templo, era chamado o sacrifício contínuo. Este Antíoco Epifânio, que era o tal pequeno chifre grego, aboliu isto porque profanou o templo, ele colocou... Já vamos ver nos slides mais à frente que eu fiz mesmo só para descrever essa situação. Agora queria-me centrar aqui em explicar só o que é o sacrifício perpétuo contínuo. Mas também quero alertar aqui para um pormenor. Quando eu penso, o que é que será abolir o sacrifício contínuo? Claro, aqui no caso do Império Grego, foi realmente, interrompeu as ofertas, profanou o templo, mas no contexto atual eu tento sempre pensar em todas as vertentes. Neste momento, neste período posterior do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, já não está o sacerdócio levítico em vigor. O que é que poderá ser este sacrifício contínuo, não é? Porque é uma interrupção daquilo que está continuamente a ser elevado a Deus. E então eu pensei aqui nos 3 templos que podemos considerar. O templo de pedra era realmente este templo em Jerusalém, feito de pedra, aquele que Jesus referiu. O templo de carne é aquele templo que Jesus, que é chamado à igreja, não é? O templo de carne. Paulo diz que nós somos um templo não feito por mãos humanas, que é aí que o Espírito de Deus habita agora. Que eu chamo o templo de carne. E depois há um templo celestial, porque tanto nós como aquele templo e o tabernáculo somos figura de um templo celestial, que está depois referido até com os peças do tabernáculo e Apocalipse. Então eu pensei o que é que poderia ser, em todas as suas perspectivas, esta interrupção do sacrifício contínuo. Pode ser especificamente, literalmente, a interrupção da oferta do cordeiro de manhã e ao fim do dia e das outras ofertas, etc. Aquilo que era feito diariamente, pode. O templo de carne pode ser também uma interrupção da oração, porque aparece lá em Apocalipse que as orações dos santos são como incenso que chega diante de Deus. Pois, se os filhos de Deus forem perseguidos e mortos, de alguma forma, o sacrifício contínuo realmente é interrompido. Ou outra ideia que alguém possa ter, o templo celestial.
O que é que poderia interromper o receber desse incenso? Pois a adoração no céu nunca vai ser interrompida. Eu só vos coloco aqui para também refletirem comigo aquilo que eu própria vou pensando. Então deixo-vos aqui estas ideias, ficam a perceber o que é o sacrifício contínuo e vamos avançar. Enquanto contemplava esta visão, eu, Daniel, procurava o seu significado, como nós agora estamos aqui a procurar o seu significado. Foi quando, de pé diante de mim, vi uma aparência de homem e ouvi uma voz humana sobre o Ulai gritando e dizendo: Gabriel, explica a este a visão. Cá está novamente, como eu tenho dito sempre, surgem estes animais, estes impérios, fala aqui da escatologia, do que vai acontecer nos últimos dias, mas no meio de tudo isto, Daniel vai tendo umas experiências espirituais. Chegou a ver o ancião de dias, chegou a ver o próprio Deus Pai, chegou a ver a Jesus, que era o filho do homem, que ele via chegar diante do trono, e agora volta a ter aqui uma experiência muito interessante, que nós depois vamos a dar mais atenção ainda, mas quero alertar-vos aqui porque volta a haver esta transição das coisas futuras que vão acontecer na Terra, mas também estas experiências espirituais de Daniel. E ele continua. Ele dirigiu-se para o lugar onde eu estava. À sua chegada foi tomado de terror e caí com a face por terra. Então ele me disse: Filho do homem, fica sabendo que a visão se refere ao tempo do fim. Ele falava ainda quando desmaiei com a face por terra. Mas ele me tocou e me fez reerguer do lugar onde eu estava e disse-me: Vou dar-te a conhecer o que acontecerá no término da ira, porque isto diz respeito à época fixada no fim. Então, há aqui duas personagens. Uma delas, aqui vimos atrás, ele diz que vê uma aparência de homem e depois essa aparência de homem fala com o anjo Gabriel. Então, Daniel volta a ter um encontro, não explica muito, mas dá-nos aqui pistas. E vai continuar a ter mais visões ao longo do livro de Daniel. E claramente aqui Daniel vê Jesus antes o Filho de Deus, o tal Filho do homem, antes da sua encarnação. Aqui a experiência dele é muito semelhante ao que o João, o autor do Apocalipse, tem logo no primeiro capítulo, que também quando vê Jesus, mas já é um Jesus glorificado no meio dos castiçais de ouro, ele também cai por terra sem forças. Normalmente não consta, não tem conhecimento de nenhuma visão de um anjo que a pessoa caia. Os anjos, a pessoa pode ficar assustada, ali temer, mas o cair prostrado com aquele peso da presença de Deus aconteceu com João e aqui acontece com Daniel. É muito semelhante, se forem ler o capítulo 1 de Apocalipse. Então ele cai por terra e ele diz que está a dar a conhecer a Daniel o que vai acontecer no tempo do fim. Portanto, não é só o Império Grego, não é só o Império Romano. Deus está a revelar a Daniel o que vai acontecer no tempo do fim. E à medida que vamos avançando, vamos começando a entender melhor tudo isto. Então, agora o tal Gabriel começa a explicar aquilo que eu já disse, mas eu vou ler aqui a explicação do anjo Gabriel ao Daniel. O carneiro que viste com os seus 2 chifres são os reis da Pérsia e da Média. O bode peludo é o rei de Javan, que quer dizer a Grécia. E o grande chifre que havia entre os seus olhos é o primeiro rei, quebrado os 4 chifres que surgiram em seu lugar são 4 reinos que sairão da sua nação, mas não terão a sua força. Cá está, como eu já tinha explicado, cá estão os 4 animais da outra visão, do capítulo 7, a estátua de Nabucodonosor que nós falamos lá para trás, e agora o carneiro volta a ser aqui este reino dos Medo-Persas e a Grécia é aqui. E nós tínhamos visto que saía daqui um pequeno chifre e agora está a sair daqui um pequeno chifre. Mas depois Jesus veio dizer que estes pequenos chifres são revelação para o tempo do fim. Ou seja, é como se em cada império fosse um tipo daquele governo mundial que existirá no fim.
e em cada império vai haver um líder que é como se fosse um protótipo desse governador mundial do tempo do fim, mas ainda não é esse. À medida que se avança, é como se fosse ficando mais perto. O mal vai propagando, o tal príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, vai ganhando terreno neste mundo. Claro que a Igreja de Deus também, não é? Mas os homens fazem as suas escolhas e o tempo vai avançando. Continuando, no fim do seu reinado, quando chegarem ao cúmulo dos seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. O seu poder crescerá em força, mas não por sua própria força. Ele tramará coisas inauditas e prosperará em suas empresas, arruinando a poderosos e ao próprio povo dos santos. Por sua habilidade, a perfídia terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração e, surpreendendo-os, destruirá muitos. Opor-se-á mesmo ao príncipe dos príncipes, mas sem que mão humana interfira, será esmagado. Aqui diz sem que mão humana interfira, será esmagado. Tem a ver com aquela tal pedra que quebra a estátua. Então, este tal pequeno chifre do tempo do fim é descrito aqui novamente, é arrogante, ele não governa pela própria força, porque tem o próprio príncipe deste mundo por trás, que lhe dá esta força, através também da sujeição dos tais 10 reinos que se sujeitam, não é? Temos que pensar na perspectiva de toda a revelação que o Daniel vai dando na continuidade. Agora, centrado neste tal protótipo, neste tal pequeno chifre grego, vamos aqui ver a abominação da desolação que Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, mas Jesus falava ainda para o futuro, mas também já tinha havido este pequeno chifre grego. Eu não sei se estou a conseguir explicar bem, mas ainda vamos avançar mais um bocadinho, eu vou tentar repetir. Então, este Antíoco Epifânio, quarto Epifânio, é um rei, depois dos 4 generais do Império Grego, surge este que realmente profana o templo e cumpre esta profecia. Depois são os Macabeus, nas Bíblias, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém tem estes livros de Macabeus onde conta as histórias de como é que aquilo aconteceu, e lá está, como eu tinha dito há bocado, que depois há uma nova dedicação do templo que deu origem à Hanukkah, a festa da Hanukkah, que acontece em dezembro. Ele realmente profanou, colocou um porco no altar dos sacrifícios, deixou de ser feito aquele sacrifício diário que era feito e fez. Então houve aqui um cumprimento desta profecia. Mas quando Jesus, em Mateus 24, que é posterior, portanto isto foi antes de Cristo, está aqui 175 a 164, foi neste período. Portanto, quando Jesus fala em Mateus 24, Jesus estava a falar no futuro. Quando é que virá o fim dos tempos? Perguntavam os seus discípulos, não é? Continuando, a visão das tardes e das manhãs, tal como foi dita, é verídica, mas tu guarda silêncio sobre a visão, pois ela se refere a dias longínquos. Então eu, Daniel, desfaleci e fiquei doente por vários dias. Depois levantei-me para ocupar-me dos negócios do rei e guardava silêncio sobre a visão, ficando sem compreendê-la. Então, vamos pensar no cumprimento futuro, porque sabemos que foi Antíoco Epifânio que cumpriu aquele, sabemos que Jesus estava a anunciar outro, sabemos que depois houve um Tito romano também, mas tudo também diz que haverá no tempo do fim, guarda a visão. O Daniel ficou muito perturbado, como sempre, quando ele tem estas visões assim, porque não é para menos, não é? E diz aqui que a visão das tardes e das manhãs é verdadeira. Aqui dizia então que esse sacrifício contínuo estaria, vamos ver quantos dias, as 2300 tardes e manhãs, será um período 3 anos mais algum tempo. Só que eu fui buscar aqui no livro de Daniel, e lá para o final, no capítulo 12, tem lá uma referência também, que também tem a ver com anos e dias, por isso eu quis colocar aqui para nós ficarmos a meditar sobre isto. Porque o Daniel ficou, mas nós também ficamos, não é? Começamos a ler estas coisas e temos mesmo que meditar.
Diz então aqui no Daniel 12, desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, bem-aventurado que espera e chega até aos 1335 dias. Então, não nos bastavam os outros, ainda agora temos aqui mais. Então, o que é que podemos entender disto? No capítulo 9 e 10 vamos ouvir falar de mais informação, que vai haver uma semana escatológica, a última semana escatológica, que são 7 anos. Mas no meio da semana vai haver um pacto de paz, faremos depois um vídeo onde explico melhor isso e lemos o texto, mas agora tenho que dizer para se entender. E no meio começam os 3 anos e meio finais, que não serão muito agradáveis para nós, para aqueles que são seguidores de Jesus, mas vão acontecer. E Jesus diz que haverá uma abominação desoladora no lugar santo. A maior parte das pessoas pensa mesmo que haverá uma reconstrução do templo em Jerusalém. Eu considero que também é possível ser só a própria cidade, porque para Jesus a própria cidade é realmente também santa e Jesus virá sobre Jerusalém. Mas alguma coisa vai acontecer e quando acontecer nós estamos alerta e vamos ligar aqui à profecia de Daniel. Então o que é interessante aqui? Entre estas 2300, que são 1150 dias, e os 1290, isto vai estar ali muito mal, mas depois diz, bem-aventurado aquele que consegue perseverar até ao fim, como Jesus diz lá em Mateus 24, e chega até aos 1335 dias, que é então... Olha, eu aqui tenho mal isto, não é 55, como é óbvio, não é? 3 anos aqui estava aos 55, mas eu aqui enganei-me e não fiz as contas para o excedente. Portanto, será, em vez de 55, faltam aqui o que excede deste para este, está bem? Mas os 1335 dias diz aqui que é o limite. Ou seja, em toda a profecia diz que este pequeno chifre será destruído, e que os santos serão recompensados e terminará este tempo que é terrível, esta grande tribulação, estes últimos 3 anos e meio. E agora vamos então comparar aqui os 2 pequenos chifres. Lembram-se que eu também tinha um slide final onde pus vários versículos e várias expressões. Um é romano, um é grego. Eu já estive aqui a repetir isto, agora já é mais fácil de entendermos. Mas estes pequenos chifres, que são pessoas, aqui é o Antíoco Epifânio, ali é o general Tito, este destruiu mesmo o templo, este só o profanou, mas eles são figuras do tempo do fim, de um reino que vai emanar de Roma, que em princípio formar-se-ão primeiro 10 reinos, mas depois alguma coisa vai acontecer para surgir um pequeno chifre que nós chamamos do governador mundial. Vou só alertar também aqui para os versículos que falam da tal visão do Daniel, porque é muito importante, devemos querer saber o que vai acontecer, mas também ir conhecendo como é que Jesus se revelou no Antigo Testamento. É muito bonito. O Daniel diz, vi uma com aparência de homem. À sua chegada fui tomado de terror e caí com a face por terra. Desmaiei com a face por terra, mas ele me tocou e me fez reerguer. Sem que mão humana interfira, será esmagado depois. Este mesmo que vai destruir o pequeno chifre foi este que aparece a Daniel. E está ali, diz ao anjo, para lhe trazer a revelação. E agora nos capítulos a seguir vamos ver que ele vai aparecer e é chamado do homem vestido de linho. Tal como aparece em Apocalipse, são as características. É muito bonito como o Jesus que ainda não tinha sido encarnado, como diz lá no Evangelho de João, o Verbo que depois se fez carne, que estava com o Pai, que ele mesmo estava no seio do Pai, o Filho eterno de Deus, ia se revelando no Antigo Testamento. E terminamos aqui. Leiam e meditam. Eu sei que este capítulo 8 lemos todo assim, muito rápido, mas isto é como um puzzle que se vai complementando. Nós vamos entendendo cada vez mais e agora os próximos capítulos ainda nos vão ajudar a entender tudo isto. De modo que quando forem depois ler Apocalipse, por exemplo, já estão a entender muito melhor. E há outros profetas, não é só o Daniel, este é muito completo,
mas depois há Zacarias, por exemplo, também nos ajuda a entender ainda mais como é que vai ser este final dos tempos. Deixo-vos então 2 livros, como habitualmente. Este realmente fala de todas as teofanias do Filho de Deus na Terra. Começa lá do início, começa também com Abraão, quando ele se revela visivelmente a Abraão e muito mais. E a Voz do Caminho Estreito tem a ver com o lugar da palavra e o lugar do Espírito Santo na nossa sensibilidade, no aprender a ouvir Deus na nossa vida, porque Deus fala connosco. E deixo-vos então estes livros, podem fazer download do site gratuitamente, continuem a ler, leiam Mateus 24, dos últimos capítulos, não é o último, mas está lá quase no final, capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Jesus fala e cita Daniel. Até ao próximo vídeo, um abraço a todos!